Este é um assunto urgente. Creio que ele tenho aqui a honra de falar daquele que é o assunto mais urgente de toda a sociedade portuguesa hoje, que é o que fazer com a dívida pública. Vocês conhecem uma velha anedota de três homens que estão numa ilha deserta, aterram numa ilha deserta, há um físico, um químico e um economista, e têm uma lata para comer, e o químico diz, vamos fazer fogo e rebentar com a lata. E o físico diz, vamos mandar umas pedras, e o economista diz, vamos pescar o saca-rolhas. Porque os economistas costumam ter umas propostas que não têm qualquer sentido na realidade, porque simplesmente os factos são duros e a realidade costuma impor-se. Nem todos os economistas, aqueles que têm a teoria do valor do trabalho como base da sua análise, sabiam há muito tempo que esta crise ia acontecer e sabem há muito tempo que daqui a 15 meses, sensivelmente, um ano e meio, 2 anos, vai acontecer exatamente outra. Também sabem que podem ser injetados caminhões de notas, rios de helicópteros, ou helicópteros de notas em cima dos bancos norte-americanos ou dos bancos europeus, que isso não vai mudar rigorosamente nada a realidade, a não ser prolongar por mais tempo a brutalidade social em que as pessoas estão enfiadas, porque os rios de notas que foram despejados nos Estados Unidos têm correspondência na queda real de 25% do salário nos Estados Unidos. É aí que foram buscar esse valor real. Notas, são papel, como nós sabemos. E a dívida pública portuguesa, que passou de 70% para 130% do PIB, está a ser paga com os salários e com as reformas, ou seja, com a produção real. Não existe dinheiro que não multiplica dinheiro, e parece-me que esta questão é absolutamente essencial, porque a dívida pública é um mecanismo de acumulação, ela não é uma dívida, não é pública, ela é uma mediação. A Troika, de facto, é uma mediação. Eu não creio que ela seja uma mera mediação do centro de uma Europa forte para a periferia. Eu acho que a Troika é uma extraordinária mediação de transferência do rendimento do trabalho para o capital para a burguesia portuguesa. Vocês vão me deixar, que eu sou historiador, usar o termo burguesia e não outros termos ideológicos e vazios de sentido, como elites, oligarquias e grande capital, que são termos completamente imprecisos do ponto de vista científico. Nós estamos a falar dos detentores dos meios de produção e, obviamente, estamos a falar dos principais detentores dos meios de produção. Nós não estamos a falar de uma propriedade jurídica. Há milhares de pequenos empresários neste país que aparecem como pequenos empresários que não passam de trabalhadores a quem foram despedidos e foram convidados a fazer uma empresa para trabalhar para a empresa. Portanto, nós estamos a falar dos verdadeiros detentores dos meios de produção, e o que operou a Troika foi justamente, a Troika aparece como essa mediação de transferência de rendimento. Notem que eu estou aqui a dizer transferência de rendimento assumindo que a contabilidade oficial é verdadeira, ou seja, nós temos de um lado rendimentos do trabalho, a massa salarial e as contribuições sociais, e do outro lado os rendimentos do capital, juro, lucro e renda, que em Portugal os segundos são taxados a 50%. Ora, isso não é verdade. Capital é trabalho não pago, não existem rendimentos do capital. O que existe é uma parte do trabalho que é pago e outra parte do trabalho que não é pago. Portanto, eu estou aqui a usar esta transferência de rendimento, aliás, reconhecida oficialmente, e que se dá e que tem a sua óbvia exposição no aumento de 1 milhão de pobres, aumento, passarmos de 2 milhões de pobres para 3 milhões de pobres, e no aumento do número de milionários e do aumento daquilo que os milionários têm na mão. Ela é feita, obviamente, através da erosão da massa salarial. A massa salarial direta, a massa salarial do salário social, chamado Estado Social, que é salário social, é aquilo que as pessoas entregam ao Estado na expectativa de ter impostos e contribuições sociais, e ela é, portanto, erodida através daí das reformas, ou seja, o salário diferido no tempo. É disto que nós estamos a falar. Porquê? Porque o salário é a única origem do valor e, portanto, só isso poderia ir buscar valor para manter ou evitar a queda abrupta dos títulos da propriedade provocada na crise de 2007-2008 e que se refletiu nas quedas da Bolsa, que não são mais do que a queda real da desvalorização de ativos financeiros, que eu gostava de lembrar que a desvalorização de ativos financeiros não significa desvalorização de ativos financeiros, significa desvalorização da produção real. Portanto, a queda das bolsas é o sintoma
da pneumonia. A pneumonia, obviamente, é a diferença, é a queda da taxa de lucro que é provocada pela diferença entre capital constante e capital variável. Parece-me que isto é muito importante, porque é muito importante referir que não há política monetária que consiga parar aquilo que é um sistema económico que teria colapsado em 2008 se não fosse salvo recorrendo aos salários e às reformas das pessoas. O capitalismo tinha morrido se o Estado, em 2008, não tivesse usado salários e reformas das pessoas. Nós sabemos que o capitalismo não morre de morte natural, porque obviamente tem o Estado que consegue recorrer aos salários e às reformas das pessoas e, em última análise, consegue recorrer à guerra, como fez em 1929. Só em 1941 é que a taxa de desemprego e de acumulação dos Estados Unidos recupera face à taxa dos anos 20, quando se transformaram os desempregados em soldados e quando se transformaram as fábricas paradas como medida contracíclica em máquinas de guerra. António Costa foi ao Congresso do PS dizer que vai conversar com a Alemanha para ver se a Alemanha faz uns eurobonds. No fundo é sempre a mesma. No fundo a ideia é que uma parte da burguesia alemã vai abdicar dos seus lucros para evitar a destruição da força de trabalho. E nós estamos a falar de destruição da força de trabalho. Ou seja, nós neste momento não só estamos a falar de exploração da classe trabalhadora portuguesa clássica, as pessoas trabalham 8 horas, 3 ou 4 para si, mais 3 ou 4 para a acumulação. Não, nós estamos a falar de destruição física. 10% dos portugueses trabalham e não conseguem chegar ao fim do mês e bastar-se a si próprio. Nós estamos a falar de pessoas, nós estamos a falar de setores da classe trabalhadora portuguesa, como estivadores, enfermeiros e outros, que estão em colapso físico. Portanto, nós já estamos numa fase, aliás, muito semelhante à década de 30, onde a força de trabalho é exaurida, literalmente, por este processo de acumulação de capital. A ideia de que a Alemanha vai fazer eurobonds e salvar, não é salvar as dívidas do sul da Europa, é salvar ou evitar a maior destruição da força de trabalho do sul da Europa, é completamente irreal. Isso não vai acontecer e confesso-vos que acho que é desconhecer a história do século XX, achar que a burguesia alemã, logo a burguesia alemã, ou outra qualquer, vai abdicar de uma parte dos seus lucros para evitar esse fenómeno. Claro que isso implicaria um princípio histórico ou uma conceptualização histórica que diz o seguinte: vai haver no século XXI, no ocaso do sistema capitalista, uma unificação na Europa como houve nos Estados Unidos, no início do desenvolvimento capitalista. A minha opinião é que mais depressa os Estados Unidos se vão desintegrar do que a Europa do que a burguesia europeia unificar-se à semelhança do que aconteceu aos Estados Unidos. Porque, obviamente, nós estamos aqui a falar de uma realidade que é absolutamente central referir, que é a massiva queda da taxa de lucro que aconteceu em 2007 e 2008. Apesar da erosão salarial dos portugueses, para vos dar uma ordem de grandeza, em cortes diretos na folha de pagamento, cortes indiretos, aumentos de taxas, aumento do horário de trabalho, tudo o que vocês possam imaginar, pode ter atingido 30%, 40%, não conseguimos calcular, o índice do PSI 20 não para de cair. Ou seja, mesmo massacrando os trabalhadores, levando os trabalhadores ao limite em que as pessoas, e é preciso dizê-lo, e eu faço este apelo, qualquer organização que surja tem que colocar em cima da mesa não só o pão, mas o direito à poesia. Não é só que as pessoas têm a sua sobrevivência posta em causa, as pessoas têm os seus afetos postos em causa, as pessoas têm a sua liberdade posta em causa, as pessoas têm o seu direito a viver em paz. A vida virou uma tortura. Ir para o trabalho, para a maioria das pessoas, é um ato de tortura, que começa em 2 horas de um transporte público que não é feito para transportar pessoas, mas é feito para dar lucro. As pessoas estão 8 horas dentro de um trabalho onde o colega do lado não é alguém com quem nós vamos cooperar e pensar assim, como é que nós vamos tratar melhor este doente, como é que nós vamos construir melhor esta cadeira, como é que nós vamos fazer um projeto melhor, como é que nós vamos transportar melhor as pessoas. Não, o colega do lado é uma ameaça à progressão da avaliação de desempenho, que é uma barbárie que coloca cotas de acesso aos salários mais altos e transformou aquilo que é um instinto humano de cooperação, que nos faz produzir hormonas agradáveis, oxitocina e outras coisas, não é? Os abraços, os afetos, transformou numa coisa que é, eu diria, para usar uma metáfora, nós só produzimos cortisol, nós só produzimos hormonas de agressividade, de competição, de medo e de ansiedade. As pessoas vivem
torturadas neste sistema económico hoje em dia, e é preciso dizê-lo, e qualquer organização tem que, quando coloca o direito à sobrevivência das pessoas, e o direito à sobrevivência é o direito ao trabalho, não é o direito ao assistencialismo, não é o direito à caridade, mesmo quando a caridade é organizada pelo Estado sob a forma de extensão do subsídio social de desemprego, etc, etc. Eu sou a favor dos programas emergenciais todos, mas sou contra que esses programas emergenciais sejam o alicerce da vida. O alicerce da vida é que toda a gente deve ter direito ao trabalho, e isso faz fazendo o seguinte: para nós é ou não uma prioridade que toda a gente tenha trabalho? É? Para mim é. Então divide-se o trabalho que existe por toda a gente, porque o trabalho é um bem social. Como bem social que é dividido por toda a gente. Retiramos das costas das pessoas as 12, 14 horas de trabalho que têm e colocamos-as a trabalhar 5, 6 horas, e o resto do tempo dedicam à vida e à humanidade. Porque é preciso dizê-lo que este sistema que nós estamos a viver neste momento implica a destruição de riqueza. A produção de lucro implica a destruição de riqueza. Implica a paralisação de 1,5 milhão de pessoas que são desempregados, que são essenciais. E isso está no relatório do Banco de Portugal, é preciso dizer, e é preciso ter alguma repugnância, algum horror a esta política que diz, que assume nos relatórios do Banco de Portugal, que quanto mais desempregados há, mais baixos são os salários de quem está empregado. Portanto, isto é uma política, isto implica alguma forma de terrorismo social sobre as pessoas, e, portanto, esta medida para levantar as taxas de lucro implica, como implica em todas as medidas anticíclicas de crise, implica destruir produção, parar força de trabalho, e algumas destas destruições vão ter impacto para a vida toda, porque as crianças que estão agora numa escola com um professor exausto, que teve pouco tempo na universidade, que não há investimento na universidade, que tem uma formação deficiente, que tem 30 alunos dentro de uma sala de aula, que quando sai das 8 horas de aula ainda tem que ir fazer trabalho burocrático, estas crianças não vão ter oportunidades, não vão crescer como outros que tiveram oportunidades. Voltar a educar uma criança bem pode levar 2 décadas. Portanto, há aqui setores que nós estamos a destruir, e estamos a destruir por décadas. Não é uma coisa que se recupere de um dia para o outro. Como não vamos recuperar de um dia para o outro os melhores pilotos que saem do país, os melhores médicos que saem do país, como não vamos recuperar de um dia para o outro as centenas de milhares de pessoas que vivem drogadas neste país, drogadas, têm medicamentos para acordar, medicamentos para dormir, medicamentos para não chorar, medicamentos para a fome, medicamentos para tudo, porque vivem absolutamente torturadas, e muitas destas pessoas, como vocês sabem, sobretudo os desempregados, vivem num sistema de culpabilização, acham que não fizeram o suficiente, que a culpa de estarem desempregados, no fundo, lá no fundo, é deles, e estas pessoas estão profundamente desmoralizadas, algumas delas de forma irreversível, como notam todos os relatórios sobre a saúde mental, saúde de acidentes de trabalho, etc. Bom, eu penso que a dívida pública tem que ser suspensa, e sobre isto deve haver clareza absoluta. Qualquer renegociação da dívida pública favorável aos trabalhadores vai ser interpretada pelos mercados internacionais como um default, portanto, como uma suspensão da dívida pública. Isso é absolutamente óbvio, e sobre isto devo dizer que eu não tenho qualquer dúvida. Portanto, vender às pessoas a renegociação da dívida pública é vender uma mentira. A questão muito diferente é como é que nós comunicamos com as pessoas sobre a dívida pública, e eu penso que nós devemos comunicar de forma séria, não panfletária, abrir discussões profundas, mas ser absolutamente claro. Um país que renegocia uma dívida pública favorável aos trabalhadores é considerado um país que entrou em default, portanto, é considerado, vai sofrer exatamente as mesmas consequências de uma suspensão do pagamento da dívida pública. O que é que acontece se alguém abrir a porta desta prisão e suspender o pagamento da dívida pública? A primeira coisa que acontece é que o euro rebenta, porque o euro está agregado a um fundo de estabilização financeira cujos maiores financiadores são a Alemanha, e não aguenta a saída de um único país. Tanto que a Alemanha está sempre a ameaçar que não dá o empréstimo com uma mão, e com a mão de baixo entrega o dinheiro, porque a Alemanha sabe perfeitamente que o primeiro país a romper com a dívida pública vai levar à ruptura do euro e vai levar à ruptura da política das exportações alemãs. Dizer-vos também que qualquer país que rompa com a dívida pública vai ficar com uma moeda desvalorizada, mas o euro ou rebenta ou desvaloriza brutalmente. Portanto, essa compensação existe. Claro que não se pode suspender o pagamento da dívida pública colocando a população em risco de investimento, coisa que eu, aliás, tenho muitas dúvidas, porque isto continua a ser um mercado. Não estou a ver quem é que ia bloquear o financiamento a Portugal. É verem o caso da Islândia,
que é um caso pequenino. Agora coloca isso com 10 milhões de pessoas e não com 300 mil. Quem é que ia bloquear no século XXI, nesta situação, o investimento em Portugal? Imaginemos que o faziam. E uma situação dramática. Por isso mesmo é que a banca e o sistema financeiro têm que ser todos nacionalizados antes de uma tomada de posição dessas, e não há nenhuma razão para a banca e para o sistema financeiro estarem sob alçada privada. Que o restaurante seja privado, quer dizer, é absolutamente normal. Agora, a banca, o dinheiro da sociedade, o comércio de dinheiro da sociedade, está em mãos privadas. Qual é o sentido económico? Que bem-estar podemos nós proporcionar a uma sociedade quando um banco está em mãos privadas? Não podemos. É absolutamente impossível fazê-lo. Eu, pessoalmente, acho que no meio destas medidas, obviamente, está o confisco das principais propriedades. E gostava de dizer também em relação aos offshores que não há dinheiro nos paraísos fiscais, como vocês sabem. Um paraíso fiscal é como o paraíso, não existe. É um sítio... O dinheiro que vai para lá, no mesmo dia volta para ser investido aqui em títulos da dívida pública ou propriedades. Porque não há essa coisa, o dinheiro chegou lá e parou no Luxemburgo, ou parou na Holanda, ou parou nas Bahamas. O dinheiro não está parado em lado nenhum. Se estiver parado, dinheiro é papel, não é capital, não se acumula. E, portanto, obviamente, que muito mais do que olhar para um paraíso fiscal ou para uma estrutura que está longínqua de nós devíamos começar a olhar para as propriedades aqui. Porque é aqui que está concentrada a riqueza, e é aqui que está concentrada a riqueza que tem que ser mobilizada a favor de uma economia que viva para as pessoas e com as pessoas. Eu penso que daqui a 1 ano e meio vai haver uma nova crise cíclica. Essa nova crise cíclica vai ter um impacto devastador em Portugal, porque a burguesia portuguesa resolveu virar. Claro, há diversas frações da burguesia portuguesa. Há uma a ganhar mais, lá, a Mota-Engil neste momento ganha mais. Natural, o BES tem as suas irmãs a servir bolos. Estou a imaginar a cena. Titi, passa-me a farinha. Kika, não me suja o Chanel. As duas irmãs agora estão a vender bolo. Claro, uma sociedade complexa que entrou numa grande crise económica tem um bolo menor de capital para dividir entre estas diversas frações. É absolutamente natural que tenham partidos políticos diferentes. É completamente mecânico, determinista e superficial olhar para a classe trabalhadora como um todo homogéneo e olhar para as classes dominantes como um todo homogéneo. Claro que as classes têm frações dentro delas que não representam todos os mesmos interesses e, portanto, nós estamos aqui a utilizar uma simplificação. O que é verdade é que um setor destes virou-se para as exportações e as exportações vão colapsar daqui a 1 ano e meio. Exportações significam queda do consumo interno, ninguém consome cá nada, tudo é produzido de forma baratíssima e tudo é vendido de forma baratíssima e, portanto, os portugueses não fazem turismo, mas mudam as camas dos turistas. Este é a verdadeira imagem de um país virado para as exportações. Nós encomendamos calçado da China e fazemos calçado italiano de grande qualidade. É isto que significa a política de exportações, é dar cabo da vida das pessoas cá internamente. Eu penso, não posso dizê-lo com segurança, é uma questão de otimismo político, a economia é política. Eu penso com muita sinceridade que Portugal foi o país, nós fizemos a mais bonita revolução na Europa na segunda metade do século XX. Foi uma experiência de democracia direta nos locais de trabalho, de habitação, até nos quartéis, que levou pessoas muito pobres, com muito menos formação e conhecimento do que tinham hoje, a entrar nos seus locais de trabalho, na escola, e a decidir com um grau de civilidade enorme. O grande drama da Revolução Portuguesa foi a luta partidária entre o PS e o PCP pelo controle do aparelho de Estado e pelas suas estratégias políticas ligadas ao quadro da Guerra Fria. Isso não tem nada a ver com aquilo que foi vivido pela população portuguesa. Quem conhece isso a fundo sabe perfeitamente que este país teve 3 milhões de pessoas, muitas delas analfabetas,
que viveram o seu dia-a-dia a construir o bairro, a escola, o hospital, a construir o Serviço Nacional de Saúde, que não foi construído em 1979. O decreto de unificação é em 1979. Mas o confisco às misericórdias dos hospitais, que hoje querem devolver 27, foi feito 3 ou 4 meses depois do 25 de Abril e foi feito com as populações a ocuparem os hospitais e a dizer a saúde é para todos, o sangue vendia-se. E as pessoas foram lá dizer o sangue não se vende, o sangue dá-se. E foram fazer coisas absolutamente maravilhosas que fizeram o Estado Social, fizeram a igualdade salarial, fizeram o direito ao trabalho, etc, etc. E eu penso, tenho muitas dúvidas, quer dizer, em 1974 Portugal abriu a porta da prisão, a Grécia olhou para essa porta da prisão e caiu a ditadura dos coronéis, a Espanha abriu a porta da prisão e caiu o regime franquista, caíram as mais longas ditaduras da Europa. Nós não podemos outra vez abrir a porta da prisão. Como é que vão os espanhóis, os gregos, os italianos, os alemães que têm os seus salários congelados há 15 anos atrás, os ingleses que foram destruídos e colocados em políticas assistencialistas desde os anos 80? Como é que essas pessoas vão olhar para nós? Como alguém que fez um calote ou como um povo corajoso que teve a coragem de dizer nós estamos aqui para construir a nossa vida de novo? É isso que eu queria deixar esta.